Bom dia! Está começando o Haja Luz da Diocese de Bauru e um dos nossos assuntos de hoje é sobre o Tríduo Pascal, que começa nesta quinta-feira. A gente volta dentro de instantes. Estamos começando o Haja Luz de hoje e também estamos iniciando a Semana Santa e por esse motivo nós vamos falar sobre o Tríduo Pascal. E ao meu lado está o Padre Ednan, da Paróquia Maria de Nazaré, que vai falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado, é um prazer estar participando mais uma vez do programa Haja Luz. Padre, para a gente entender melhor o que significa o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal é composto de 3 festas maiores da Igreja. Começa na Quinta-feira Santa com uma liturgia chamada Lava-Pés, conhecida assim popularmente. Depois, na Sexta-feira Santa, temos uma paraliturgia chamada Adoração à Cruz. E, enfim, no sábado à noite, temos a Vigília Pascal. Essas 3 festas são como que o coração de toda a liturgia da Igreja, especialmente a missa propriamente da Páscoa, não é? Que é a Vigília Pascal, a mãe de todas as celebrações. É interessante notar que se trata de uma única e mesma celebração. Tanto assim que na quinta-feira não há em nome do Pai final, não é o sinal da cruz, a bênção final, e nem se despede o povo. Por quê? Porque essa celebração que começou na quinta-feira só vai terminar na Vigília Pascal. Daí razão por ser tríduo. São as 3 celebrações unidas entre si. E o que tem cada dia? Qual é a liturgia de cada dia? Da quinta-feira, da sexta-feira e também do sábado para o domingo ou no sábado? Na quinta-feira, a ênfase maior é no lava-pés. Jesus está realizando a última ceia com os discípulos. Na verdade, como judeu, trata-se de um Seder Pascal, uma ceia judaica. E Jesus, naquele momento, ele institui a Eucaristia. Mas a ênfase do Evangelho de São João não está na instituição da Eucaristia. Até porque a comunidade para a qual São João escreveu o Evangelho já era uma comunidade suficientemente catequizada. Não precisava tanto dessa informação. Daí, a informação que o Evangelho de São João traz na quinta-feira de Lava-Pés é justamente sobre o Lava-Pés. O que deve chamar a atenção é que ele diz assim, que Jesus, num determinado momento, tirou seu manto, cingiu sua cintura com uma toalha e saiu a lavar os pés dos discípulos. Naquele tempo, lavar os pés de alguém era considerado um serviço indigno. Tanto assim que mesmo entre os judeus havia uma prescrição que um escravo não poderia lavar os pés do seu senhor, porque era considerado muito humilhante. Jesus, ele fez isto então. Ao invés de fazer a ablução das mãos, comum no rito da Páscoa judaica, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E o bonito é que ele cingiu a cintura para que isso acontecesse. Lembrando assim os antigos gladiadores, que usavam cintas com as quais se cingiam para proteger seu rim e assim ir para o combate. O que quer dizer que Jesus, ele enfrentou um combate contra si mesmo, o qual nós também somos chamados a enfrentar. Tanto assim que no final do Evangelho ele vai dizer: dei-vos o exemplo, façam o mesmo, ou seja, aceitem servir ao próximo. E na sexta-feira, qual é a celebração? Não existe uma celebração eucarística na sexta-feira, mas existe uma paraliturgia. Isso. Na sexta-feira temos uma paraliturgia da Adoração à Cruz. Aliás, é o único dia no ano em que não se celebra a Santa Missa, o Santo Sacrifício Eucarístico. Mas há esta paraliturgia com distribuição da Eucaristia. Essa paraliturgia, também chamada de Adoração à Cruz, traz no seu Evangelho a narrativa da paixão do Senhor. É bonito que depois que Jesus aparece crucificado no Evangelho, ele vai dar como que a maior de todas as suas heranças ao discípulo, quando diz assim: filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Daí depois, Jesus diz assim: tenho sede. Como quer dizer? Tenho sede de almas. Tenho sede da salvação da humanidade. E depois de darem a ele vinagre com água, Jesus finalmente
entrega o seu espírito, mostrando o quê? Que na verdade ninguém tira a vida dele, ele a dá livremente e a dá por amor a todos nós e para a nossa salvação. E no sábado também continua, né, com a vigília pascal. Isso, no sábado se conclui o Tríduo Pascal, que, como eu disse, começou na quinta-feira e só vai terminar com a missa da vigília pascal. No sábado, então, a ênfase maior do Evangelho, é claro, é a ressurreição do Senhor. É bonito notar, logo no início do Evangelho da vigília pascal, quando é dito assim: de madrugada, ou seja, logo quando o sol começou a se pôr, as mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, foram até o sepulcro de Jesus e encontraram o sepulcro vazio. Isso está bonito de pensar, por quê? Porque a gente costuma dizer assim, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E quando a gente pensa em terceiro dia, a gente pensa em dias de 24 horas, né? 72 horas. Mas, na verdade, Jesus ressuscitou em menos de 38 horas. Por quê? Se ele morreu às 3 da tarde, na sexta-feira, e às 6 da manhã do domingo já estava ressuscitado, significa que ele ressuscitou antes de menos tempo, né? Às 72 horas, mostrando o quê? Que Jesus tem pressa de estar com aqueles que ele ama. E nos dias de hoje, o que significa esse lavar os pés, Padre? Significa justamente o colocar-se a serviço como Jesus fez. Significa especialmente cingir os nossos rins, isto é, ter a coragem de ir ao encontro daquele a quem nós precisamos servir. Não se trata daquele a quem nós queremos servir, mas daquele a quem nós precisamos. E para isso é preciso vencer o nosso egoísmo, vencer o nosso orgulho, daí cingir os rins, para travar o bom combate. O combate contra quem? Contra si mesmo, contra o seu desejo de ser servido, para passar a servir ao outro. Padre, como viver uma Páscoa de uma forma santa? Como viver uma boa Páscoa? A sugestão que a igreja dá, e ela até favorece para que isso aconteça, é que a pessoa esteja espiritualmente bem preparada, participando do Tríduo Pascal de uma forma intensa, e não apenas isto, preparando-se para este Tríduo Pascal através das confissões, por exemplo. Porque nestes 3 dias tão especiais se renova, podemos dizer assim, a nossa condição de batizados, de cristãos, a qual somos chamados a viver. Isso, a necessidade de viver intensamente este Tríduo Pascal. Aliás, trata-se mais do que um preceito, não é? Porque é a festa que é a mãe das mães, a vigília pascal. Para a gente já encerrar a nossa entrevista de hoje, Padre, é importante a gente lembrar que a Páscoa ela não encerra no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição, né? Ela é um tempo também, né, dentro da igreja. Isso, a exemplo do que acontece com o Natal, há uma oitava de Páscoa. No Natal também, há uma oitava de Natal. Por quê? Porque a festa da vigília pascal é tão importante para a igreja que ela não pode se extinguir num único dia. Daí os 8 dias que se estendem desta Páscoa para nós cristãos, para reforçar o sentido no nosso coração da ressurreição de Jesus e de que isso é o que há de mais importante na nossa fé. Padre, eu gostaria então que o senhor deixasse uma mensagem para quem está em casa para viver essa forma santa da Semana Santa, essa ressurreição, como viver a Semana Santa como uma preparação para a Páscoa, que o senhor possa deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. O que eu desejo é que você possa viver intensamente esta vigília pascal, especialmente, mas também todo o Tríduo Pascal que prepara esta noite santa, porque dessa forma, com certeza, você vai estar cumprindo os seus deveres de cristão e, mais do que isso, vivenciando toda a experiência daquilo que é o centro da nossa fé, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, e assim ter condições de viver como um autêntico cristão. É muito interessante que todos nós que fomos batizados, diz São Paulo, passamos pela morte com Cristo e com Ele já ressuscitamos. Então, viver o Tríduo Pascal, a ressurreição de Jesus, significa aprender a viver como ressuscitados já no tempo presente. Que Deus abençoe. Muito obrigada, viu, pela participação do senhor, pela disponibilidade do senhor de estar aqui conosco hoje. Eu é que agradeço a oportunidade. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, rapidinho.
Nós somos a Igreja Católica. Estamos de volta com a Haja Luz de hoje e ao meu lado está o Frei Ademir, da cidade de Agudos. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Camila. Então, nós estamos aqui para falar sobre a missa, né? E é uma missa especial, a Santa Missa em sua casa. Então, isso é algo que nos alegra muito, primeiro estar aqui com vocês, né? E depois para falar de algo que a princípio nós tínhamos assim uma certa dúvida se seria assim algo bom a ser realizado, né? Todo projeto cria uma expectativa e podemos dizer que foi assim uma excelente ideia e que já foi colocada em prática. Então esse projeto, a Santa Missa em sua casa, ele nasceu a partir do momento em que o nosso bispo Dom Caetano fez a visita canônica na paróquia. Ele dizia assim: olha, eu quero visitar as pessoas doentes, quero visitar as entidades, participar da comunidade, participar da vida das pessoas. E o que me surpreendeu bastante foi que ele chegava nas casas dos doentes, né, ele sentava como quem fosse ali o pai de família que senta e começa a perguntar como é que o filho está, como é que está a vida, né? E uma das coisas que nós ouvimos em vários lugares com os doentes foi uma pergunta assim: ô Frei, a missa que nós ouvimos pelo rádio, a missa que nós participamos aqui pela televisão, doentes acamados há 30 anos, há 40 anos, né? Vale, Frei? Então aquilo dava, né, um certo gelinho no coração. E assim a gente fazia unção, levava a Eucaristia. Mas a partir disso surgiu então essa ideia, né, de realizar a missa nas casas com essas pessoas acamadas, já há muitos anos acamadas, que não têm condições. Essas pessoas não têm condições de ser levadas até uma igreja pela sua situação física, na sua doença. Então, nós tivemos essa ideia: vamos realizar a missa com essas pessoas aí nas suas casas. E foi assim que nós programamos, né? A partir desse mês de março, final do mês de março, nós já iniciamos em uma das casas lá da nossa paróquia. E para dizer que foi assim algo que nos surpreendeu, né? Deus sempre nos surpreende, porque ao celebrar em uma das casas cujo doente havia 43 anos acamado, tem uma senhora, né, que cuida dele, e a gente tem assim a alegria de saber que tem um ministro que a cada semana vai lá, leva a Eucaristia, mas eles queriam participar de uma missa, né? Sentiam essa sede, essa necessidade de participar de uma missa completa, né? Com o padre, e nós organizamos. Então foi o padre, eu fui lá celebrar a missa, tivemos uma equipe de música, né? Uma equipe de liturgia que organizou a missa. A casa é um ambiente diferente da igreja, né? Temos ali, né, uma sala pequena. Convidamos alguns membros da comunidade que foram participar e fomos assim surpreendidos pela atitude, né, da família, de recepção, de alegria. Se via, né, a alegria nos olhos, assim, na expressão.
E o momento da missa foi um momento assim em que as pessoas manifestaram mesmo a sua emoção, né, na parte da consagração, de receber, né, o Cristo na Eucaristia. A pessoa que estava na cama, ela ficou assim super feliz. A gente via, né, a expressão. E motivou também a comunidade para colaborar, né, ajudar não só esse, mas os próximos enfermos que também vão receber a Santa Missa em casa, né? Então, durante a missa, as pessoas que participaram não se conteram de emoção, né? Algumas choraram e eu sou assim devoto de Nossa Senhora, né? Sempre fui. E a gente levou uma imagem de Nossa Senhora, onde eu coloquei em cima ali do altar para o pós-comunhão, né, rezar uma Ave Maria e dizer que Nossa Senhora intercede pela família. Aí a senhora tomou a palavra, a dona da casa, e diz: eu sou muito devoto de Nossa Senhora, né? Aí eu disse para ela assim: olha, e essa imagem é para a senhora. Ela não se conteve, ela começou a chorar e chorava e falava assim: como eu amo, né, Nossa Senhora, sempre ela me deu força, ela que me ajuda, ela que intercede, né, por essa minha família. Se não fosse ela, eu não teria forças para continuar essa vida, para continuar cuidando desse meu filho. Então foi um momento assim bastante emocionante, né, que nos motiva a continuar. E disso que você falou, após a missa, né, no dia seguinte as pessoas queriam ajudar aquela pessoa doente. E esse doente precisa de uma fralda, e esse doente precisa de um medicamento, e esse doente precisa, essa família precisa de alguma coisa. Então foi algo que trouxe um despertar para uma questão social também, né? Para uma ajuda ao próximo que está ali, que de repente necessita de alguma coisa que até então ninguém tinha percebido. Então a gente se alegra porque já várias pessoas se mobilizaram e fizeram doações lá, ajudaram aquela senhora, ajudaram aquele rapaz. Então a gente percebe assim que teve, né, um desmembramento, esse momento ali tão importante, né, com Jesus, e que com aquela família que agora está se desdobrando, né? Então, não finalizou com a missa, né? Não. Ainda vai ter continuidade. Eu acho que ali aconteceu a verdadeira missa, né? Que as pessoas durante a semana estavam ainda, né, se lembrando daquele momento e estando, né, ali junto através de algo material que está sendo levado para aquela família. Frei, eu gostaria que o senhor então deixasse o telefone da paróquia para alguém que tiver alguma dúvida, quiser saber um pouquinho melhor, né, sobre a Santa Missa em sua casa, para que o senhor possa passar o telefone para as pessoas que estão em casa. Então, a paróquia São Paulo Apóstolo de Agudos, o telefone é 3262-1237. Gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no programa, no Haja Luz, a disponibilidade, e falar que o Haja Luz também está à disposição para o que acontecer lá em Agudos, com a paróquia, as festividades, tudo que envolver a comunidade, o Haja Luz também está à disposição. Muito obrigado, Camila. Com certeza esse programa é uma luz divina, uma luz de Deus, e que haja luz mesmo em todos os lugares onde há trevas. Muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí. Nós somos a Igreja Católica. Estamos começando o terceiro bloco do Haja Luz, e aqui ao meu lado está a Sandra e o Vela, que são os coordenadores diocesanos da Pastoral Familiar. E é sobre essa pastoral que hoje nós vamos falar um pouquinho nessa contagem regressiva para o Jubileu de Ouro. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigada. Obrigado, nós que agradecemos. Vela, para a gente começar a falar um pouquinho da pastoral, o que é a Pastoral Familiar, o que ela engloba, como que vocês trabalham? A Pastoral Familiar a nível diocesano, ela trabalha com todas as 41 paróquias, né, da nossa diocese.
ela trabalha em 3 setores, né? Nós chamamos de setores pré-matrimonial, setor pós-matrimonial e setor de casos especiais, né? O pré-matrimonial, ele trabalha desde batismo até preparação remota de noivos, né? O pós-matrimonial trabalha com ECC, Encontros com Cristo, que é o EC, né? Retiro Bom Pastor, Retiro Sagrada Família, Equipes Nossa Senhora, né? E os casos especiais são atividades que algumas paróquias têm voltados para umas situações, crianças que sofreram maus tratos, é tirado da justiça, né, e é colocado numa dessas casas que algumas paróquias que tomam conta e organizam isso. E vocês então precisam trabalhar em todas essas paróquias, mas ainda não chegaram em todas as paróquias, é isso? Não chegamos em todas as paróquias, né? O trabalho é muito grande, mas nós temos aí dessas 41 paróquias, 24 com pastoral familiar ativa, né? As outras 17 é um desafio agora para nós. E para ser implantada essas pastorais nas outras paróquias, como que as pessoas podem fazer? Quem elas devem procurar? No primeiro momento, né, é bom que o padre da paróquia procure o nosso assessor, que é o padre Marcos Pavan, que é o assessor diocesano da pastoral familiar. E ele faz o primeiro contato, né, da necessidade de implantação da pastoral familiar, e ele vai designar um casal na paróquia que possa nos acolher, para que a gente possa ir lá fazer uma reunião, mostrar como que funciona a pastoral familiar, quais são as atividades na paróquia, e assim a gente dá o primeiro start. A gente vai passar por algumas mudanças, né, nas pastorais, né, inclusive na pastoral familiar, algumas perguntas que foram enviadas pelo Papa, né, para ver como que estrutura a família hoje na sociedade, né, como que vocês estão recebendo essas mudanças, né, essas mudanças que estão para chegar ainda, né, como que está a pastoral nesse momento? Na realidade, a pastoral recebeu esse questionário, né? Junto com o ECC também recebeu, Retiro Bom Pastor, Retiro Sagrada Família, todos preencheram esse questionário sobre essas perguntas, né? Essas dificuldades que existem sobre a evangelização das famílias, e foi feita uma síntese, né? desse questionário. Depois foi discutido na reunião do clero dia 11 também, nós tivemos dia 8 de março em São Paulo, na reunião da pastoral familiar. Depois nós tivemos dia 11 de março com o clero também apresentando as dioceses, né, dessas questões. E aí eles estão fazendo uma síntese desse material e enviando para os responsáveis para o sínodo, né. E a pastoral familiar, na realidade, ela está esperando esse direcionamento de como agir em alguns casos, né? Na realidade, nós estamos empolgados, porque um sínodo voltado totalmente para as famílias, né? Então, a gente quer as orientações como novas situações hoje que acontecem na sociedade, dentro das nossas comunidades, de como acolher esses casais, né? Como de segunda união, tal, e outros casos que a gente está aguardando algumas orientações para que a gente possa, né, realmente pôr em prática essas mudanças todas, né? É importante falar também que tudo gira em torno da família, né? Assim, a estrutura, a igreja, as pessoas, os leigos, né? Tudo começa pela família, né? Desde os jovens, né? Depois os noivos, tudo precisa do apoio da família, né? Como disse o nosso beato Bento, João Paulo II, quer dizer, a humanidade passa pela família, ou seja, tudo está ligado à família. Então, as orientações que vão vir é realmente para acolher todas as situações que a família está vivendo, né? Então, não tem como, né? Uma vocação sai da família, um catequista sai da família, né? O sacerdote, assim, sai da família. Então, assim, não tem como não sair da família, né? Então, o norte para nós tudo é família. Então, está sendo muito importante porque nós estamos vivenciando um ano sobre família, né? E isso é importante para a gente. Para a gente finalizando a nossa entrevista, estamos aí bem próximos do Jubileu de Ouro, né? Como que a pastoral tem se preparado? Qual a expectativa, né, para essa celebração de 50 anos? A expectativa é muito grande, né? Nós estamos vendo todas as pastorais, tanto a nível diocesano e paroquial, trabalhando em conjunto para que esse jubileu se realize de uma forma bem maravilhosa, né? Bem espiritual, né? Recebemos o núncio aí, vamos recebê-lo. E a pastoral familiar está dando suporte na parte de compras, né? Está se direcionando algumas coisas com
como que vai fazer essa parte de compras com o jubileu, e a gente está aguardando agora novas decisões, mas é um trabalho grande, né? Estamos se mobilizando, toda a pastoral familiar está à disposição do jubileu para qualquer serviço que nos são chamado, né? E a equipe é grande, a gente chama de grande, mas é 8 casais que está à disposição para acolher aí qualquer atividade no jubileu. Pessoal, muito obrigada, viu, pela participação de vocês, parabéns pelo trabalho que vocês desempenham em toda a diocese. A gente acompanha, né, todo o trabalho que vocês fazem, parabéns por esse trabalho. Obrigada. Obrigado, nós que agradecemos pela participação. Nós somos a Igreja Católica. O Haja Luz de hoje está terminando, mas você pode enviar sugestões de pautas para o nosso e-mail pautashajaluz@gmail.com ou curtir a nossa página no Facebook e acessar outras edições do programa. Você fica agora com um momento de reflexão com Dom Caetano Ferrari, bispo da Diocese de Bauru. Eu te vejo na próxima semana. Até lá! Alô, você que nos acompanha aqui por este programa, saudação de paz e bem. A alegria de meditar com você a palavra de Deus da liturgia da ressurreição do Senhor, a Páscoa, grande festa, a mais importante festa cristã é a Páscoa do Senhor, que é também a Páscoa de todo cristão. O Evangelho é de João, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada. E aí, então, ela viu que a pedra tinha sido tirada, não é, do túmulo. E ela saiu correndo para falar com Pedro, o outro discípulo amado. Tiraram o Senhor do túmulo, não sabemos onde o colocaram. E aí os dois, então, apóstolos, discípulos, correram e foram ver também, e olharam lá, e viram os panos, as faixas no chão, e chegou também Pedro, não é? E viu as faixas de linho deitadas aí no chão. Então também entrou o outro discípulo que tinha chegado primeiro, mas não tinha entrado ainda. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Então, esse é o mistério que nós celebramos, o mistério da redenção. É assim que nós somos convidados a festejar a Páscoa. E não é só no domingo, mas vamos festejar durante, não é, vários dias e vários domingos. É sempre a Páscoa que celebraremos, contemplando depois, celebrando a ascensão do Senhor ao céu, a Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, e estaremos então celebrando o Jubileu de Ouro da nossa Diocese no dia 18 de maio. Não é que queremos celebrar como um novo Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo que nos conduz, padroeiro da Diocese, para renovar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade. Saúdo a você e por você, os seus familiares, seus amigos, com votos de uma feliz Páscoa, de uma santa Páscoa. A vida nova do Senhor seja também para você uma vida nova na sua vida de fé, na vida da sua família, na vida da sua igreja, da sua comunidade.
tenho então a grande alegria de cumprimentá-lo e de transmitir a você então os votos de uma feliz e santa Páscoa. Agora o nosso foco é o Jubileu Diocesano. Celebramos a Páscoa de 2014 e agora vamos celebrar o Pentecostes do Jubileu de Ouro da nossa Diocese. Conto com você, com a sua família. No dia 18 queremos nos reunir, todos nós, no estádio de futebol do Noroeste, às 2 horas da tarde, a partir das 14 horas até as 19 horas, com uma programação intensa, com bandas e cantores católicos, com a Eucaristia presidida pelo seu Núncio Apostólico, celebrada pelos bispos de São Paulo, os padres e o povo de Deus. E também a apresentação do padre Reginaldo Mazzotti, padre cantor lá de Curitiba, que você já conhece. Ele também estará conosco. Uma feliz e abençoada Páscoa. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva para vós o seu rosto e vos dê a paz. Amém. O Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fraterno abraço.